Boa tarde a todos. Aqui estamos para mais um Vamos Conversar. Desta vez numa hora um bocadinho diferente, porque vamos estar em direto, ou estamos em direto com Timor, com o nosso convidado Vicente Paulino, que é professor, que é escritor, é timorense, é professor na Universidade Nacional de Timor-Leste e é diretor do Centro de Estudos de Cultura e Arte dessa mesma universidade. Muito obrigada por ter aceito o convite. Espero que as pessoas que estejam connosco gostem da conversa, como é costume, e vou deixar aqui mais uma vez esta direção, esta orientação da conversa com o Wagner Merige, que colabora connosco neste Vamos Conversar, também é um homem da cultura e que nos tem feito aqui algumas propostas de conversas muito interessantes. Obrigada, Wagner, também por estar connosco. E vamos então à nossa conversa com o Vicente Paulino. Obrigada, boa conversa. Muito obrigado, Cristina. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos, a todas e a todos que estão nos assistindo por esse mundo afora, especialmente cá em Portugal e no Timor-Leste, onde eu tenho a honra, a alegria de conversar com Vicente Paulino. Muito obrigado, Vicente, e bem-vindo. Como está? Muito obrigado, Wagner, Cristina, pelo convite e fico feliz de estar aqui convosco para conversarmos um pouco sobre o que Timor tem e particularmente no que diz respeito à literatura, identidade timorense e outros assuntos associados à cultura, portanto, vamos falando. Isso mesmo. Pois, muito obrigado pela sua, então, gentileza de conversar conosco. Vicente, você é comunicador, é professor, é escritor, trabalha com as identidades, a etnografia de Timor. Como é que você poderia nos apresentar, assim, para a gente ter uma dimensão do seu trabalho? Como é o seu trabalho em Timor-Leste hoje e com toda a sua experiência acumulada? O meu trabalho dia a dia aqui em Timor-Leste é focalizando mais para a questão da educação. E, embora sou das ciências da comunicação, sendo assim, a própria realidade nos conduz para outra área. Portanto, focaliza mais para o assunto da educação, particularmente a questão da língua portuguesa em Timor-Leste. Porque é um assunto que ainda é pertinente, está a ser debatido pelos timorenses e também pelos acadêmicos de outras universidades internacionais. Isso faz-me pensar que vale a pena de fazer investigações, fazer estudos sobre o ensino timorense para que pode encontrar o conceito chamado educação timoriana. Por que nós estamos a pensar nisso? Porque pensamos em definir qual é o verdadeiro ensino timorense. Porque o ensino timorense está numa fase de consolidação. Embora 20 anos da nossa independência, continua a ser numa fase de consolidação, porque há vários problemas que nós devemos resolver, particularmente a questão de infraestruturas e falta de professores de cada disciplina, incluindo falta de carteiras de sala de aula e bibliotecas, etc. E eu, com os meus colegas, concentram o nosso pensamento nessa área ainda. Aliás, pensando também na área de literatura, porque a área de literatura tão importante
como para o Timor-Leste. Porque no ensino em si, a questão da literatura não está a ser bem articulada no currículo. Portanto, é uma preocupação nossa, como timorense, e nós tentamos e esforçamos para que a literatura timorense seja bem encaixada no currículo timorense. É um esforço, nós vamos lutando. Certo. Só por essa sua resposta, nós teríamos aqui para desenrolá-la intensamente, e eu vou tentar puxar por aí umas pontas disso. A sua tese de doutoramento, você deu o título de Representações Identitárias em Timor-Leste, né? O que você procurou mostrar com essa investigação que você depois publicou como livro? O que eu procurei na minha tese é apresentar os traços culturais timorenses, particularmente as características dos timorenses que se associa no espaço chamado Lulik e Casas Sagradas. Agora, aqui em Timor-Leste, nós não podemos dizer que somos timorenses quando nós não estamos ligados com as respectivas linhagens da Casa Sagrada. E até eu próprio dizia em certos eventos que qual é o verdadeiro traço da identidade timorense? A minha resposta é a seguinte: o verdadeiro traço timorense é um timorense deve estar ligado com a Casa Sagrada, deve estar com o culto sagrado, porque esse é o marco identitário que representa a sua própria característica e a sua própria origem. E não só, a língua também, porque aqui em Timor-Leste, um país composto por 32 línguas, de acordo com o estudo de Antônio Almeida em 1965, professor Antônio Almeida, isso vem confirmar que, mas antes, em 1885, o britânico Henry Forbes também confirmou que existe 15 línguas. Depois, em 2001, INL, Instituto Nacional de Linguística, veio confirmar que nós considerar as línguas timorenses por volta de 15 como línguas nacionais. Isso para dizer que nós timorenses como um país mestiço na língua e na cultura. E, além disso, há uma constituição verdadeiramente histórica que nós precisamos conhecer a partir daquilo que eu apresentei na minha tese de doutoramento. Timor-Leste, antigamente, foi chamado um Timor sândalo, um Timor sol nascente. Depois da entrada dos portugueses em 1515, começou a chamar Timor, apenas Timor. Mas no século XIX é que mudou-se o nome, Timor colonial. Depois, 1919 para cá, chamou Timor ultramarino. E 75, nós afirmamos de novo a nossa identidade territorial como Timor-Leste, mas com apenas curta duração, porque a Indonésia invadiu naquela altura, e rebatizou o nosso território com o nome Timor-Timor. Agora, essa nomeação do nome também marca a nossa própria identidade. E
demarcação da nossa própria identidade chega ao final, o seu ponto final é em 1999, através da consulta popular. Daí renova de novo a nossa identidade territorial como Timor-Leste. Para resumindo que Timor-Leste é uma sociedade de casa. Isto é, um país que está a ser agregado por várias casas sagradas. No total, até cada zona ou cada distrito encontra-se quase 100 casas sagradas. Significa que cada membro família, 20 ou 30, tem as suas próprias casas sagradas. Algumas casas sagradas já estão estavam destruídas e já não existem porque a sua linhagem esgotasse. Significa que não há pessoas, não há continuidade dessa linhagem. Depois, ser timorense significa ser do culto sagrado. Significa que tem seus próprios contactos com a natureza, com os antepassados. Depois, ser timorense significa a sua própria identificação do nome também confirma. Lá está. Se nós pegamos aquele conceito, a perspectiva de colonialidade, estamos a recuperar o nosso próprio ser. Porque antigamente, às vezes, o padre, nós queremos batizar o nosso filho com o Maubere, o padre dizia que não, esse não é nome timorense. O nome timorense é Vicente, João, Octávio. Por isso que estamos numa luta e tentamos encaixar também o nosso próprio identidade do ser dentro da nossa identificação do nome. E depois, por último, a identidade timorense também é bem representada na agenda dos média, na agenda dos média, porque os média nos apoiam naquela altura divulgar os traços culturais, danças e tebedai, para uma forma de luta contra a invasão da Indonésia também. Portanto, o essencial é os traços em si, traços de afirmação, traços de consideração e traços de identificação dos novos valores dentro do próprio ser timorense. Olha, ouvindo você, a gente percebe que o seu papel em Timor é muito grande. Quer dizer, eu diria, vou usar uma palavra que eu gosto muito, a sua missão é muito importante em Timor, porque você tem, né, você é o professor, é o escritor, é o comunicador e o desafio parece conciliar toda essa riqueza, toda essa diversidade. Mas, ao mesmo tempo, você usa a palavra luta, né? É uma luta para esse concílio. E como é, diante dessa diversidade, dessa riqueza e dessa necessidade de concílio, ao mesmo tempo dessa luta, ensinar as novas gerações ou as crianças? Nós costumamos ensinar os nossos alunos dizendo que vale a pena preservar a nossa cultura. Reconhecemos que nós não social e pessoal. Nós não podemos fugir à expansão de outras culturas dentro da nossa cultura. Agora, compete a nós fazer um levantamento de dados sobre a nossa própria cultura, recolher, nomeadamente, as tradições orais. As tradições porque um velho, quando morre,
acaba, digamos que, uma biblioteca. Uma biblioteca. Portanto, nós estamos a recolher as narrativas orais, particularmente com os meus alunos, e sobre os ritos de agrícolas, os ritos de inauguração das casas sagradas, os ritos de lavar os olhos de um bebê recém-nascido, porque um bebê recém-nascido não pode sair da casa sem essa ritualização, como o Van Gennep dizia, que é uma passagem de vida, né? Portanto, passar tudo esse processo. E sobre essas recolhas, já encontraste publicados alguns livros que eu próprio ajudei. Uma professora nossa, a professora Maria da Cunha, com a professora Márcia, de Brasil. E essas duas professoras trabalharam juntos com seus alunos, recolheram as narrativas de origem, nomeadamente sobre as localidades. Elas recolheram, selecionaram, e elas fizeram transcrição e pedindo-me para publicar o livro delas. E eu apoiei, e através da minha direção, não é a atual, mas a anterior da direção, nomeadamente o programa de pós-graduação e pesquisa, o livro já saiu, e isso é em Timor-Leste. Agora, em Portugal também já saiu dois livros da autoria de Anabela Barros, da Universidade do Minho, se não me engano, Lendas e Contos Timorenses, Lendas e Contos Timorenses. E também nós publicamos aqui, através da unidade interior do Programa de Pós-Graduação e Pesquisa, alguns livros sobre a cultura, parte do levantamento de dados que nós fizemos e observações que nós fizemos, e saiu esse livro, Olhares sobre as narrativas de origem em Timor-Leste. Foi em 2020 com a editora Casa Poema, Brasil. Sim, sim, sim. Muito interessante. Temos aí já uma série de leituras para acompanhar com você, com vocês. E para a gente, antes de eu entrar um pouquinho na sua literatura mesmo, você poderia ler um poema seu para a gente respirar a sua poesia, ouvir as suas ideias poéticas? Não sou um bom expressar as minhas ideias num livro, mas parece que não sou. A minha voz não soa bem quando estou a ler a minha própria obra, parece. Mas vou tentar ler aquilo que está no meu próprio livro, e porque a literatura é a nossa própria vida. A vida se constrói com a nossa própria imaginação criativa. Portanto, o resultado da minha imaginação está no meu livro, e vou vos ler alguns trechos que é tão importante e, ao mesmo tempo, paradoxo um pouco paradoxo, parece. Não, penso que não vou avaliar a mim mesmo, a minha escrita, mas outras pessoas que podem avaliar, como vocês. Vou ler um poema meu intitulado Se eu tivesse. Se eu tivesse nascido depois, já teria morrido antes. Se eu não conhecesse o mundo antes, não o teria imaginado depois. Se eu tivesse perdido os olhos antes, já teria visto depois. Se eu olhasse o espelho antes, já teria observado depois.
Se eu tivesse amado antes de ter morrido, não teria escrito belos versos. Versos sem alma nem corpo amado. Exclamariam o meu nome em encantados provérbios. Se eu tivesse uma alma perfeita, não teria nascido depois de ter morrido. Uma alma que não tivesse cor perfeita formaria um corpo jazigo depois de ter me recordado. A perfeita alma sem veste colorida, calada antes de ter cantado, viaja no além sem memória colorida, deixando o corpo sem sonho encantado. Se eu tivesse molhado os pés nas águas salgadas, não teria caído em prantos incessados. As pegadas molhadas sem pistas, levadas pelos ventos apagados. As águas salgadas não dão avisos aos pés descalços, molhadas pelas picadas roças salgadas. Ai, coitados, os meus pés inocentes descalços, recordados pelos sonhos apagados. Se eu tivesse. Muito obrigado. Que maravilha de poema. Muito, muito bom. É uma grata alegria ouvi-lo, Vicente. E você expressa-se muito bem lendo os seus poemas, pode acreditar. Muito obrigado, muito obrigado. Olha, você aí leu poesia, mas você também já publicou filosofia, etnografia. Como é que foi a sua formação como escritor? A minha formação foi escritor, de fato, começou-se no secundário, porque no secundário a escola obrigou-nos a escolher três áreas, de ciências sociais, ciências exatas, e eu escolhi letras, ciência de letras. E aprendi a escrever os meus versos com bahasa indonésia, mas não consegui recuperar por causa de 1999. Nós fugimos e todos foram rasgados pelos ventos malignosos para a água e correndo para o mar e perdido tudo. Portanto, a escrita foi recuperada quando eu estive em Portugal, em 2001. E no Instituto de Informática de Gouveia, aprendi a escrever em português, mas o português naquela altura digamos que tão feio para mim. A minha escrita em si tão feia. E quando eu li agora, eu próprio não estou a perceber o que eu tinha escrito naquela altura. Sem verbos, sem contextualização, tudo, porque antigamente não falava português e aprendi apenas em 3 meses para ir a Portugal, mas graças ao esforço, à vontade, consegui mergulhar de novo nas ondas das letras, nas ondas das ideias, quando li de novo Camões, Fernando Pessoa, aquela mensagem, e de Camões, os Lusíadas, depois Camilo Castelo Branco, O Amor de Perdição, onde a Simão gosta da Teresa, mas os pais não gostam, não sei o quê, e Mariana amou a Simão silenciosamente, e depois os maias também, os maias. Portanto, com essas leituras todas, faz-me pensar que eu também posso fazer a minha própria obra. Aí o tempo vai falar. Portanto, aconteceu. Em 2018, publiquei um livro, Leituras do Mundo e Natureza, aqui, poemas que acabei de ler. Depois, outro livro é
edição tal, sobre a alma guerreira timorense, poesia, mais para a resistência e críticas sobre as políticas contemporâneas que existem em Timor-Leste. E quais os autores? Você também teve influência de autores de Timor nessa sua formação do seu imaginário poético de escritor? E aí eu já vou colocar uma segunda pergunta. Você escreve em português e em tétum? Eu escrevo só em português ainda. Em tétum ainda não. Sendo assim, como português, como língua oficial, não afasta a probabilidade de escrever também em teto. Mas neste momento estou a pensar em português e escrevo em português. É uma forma simples. Primeiro, a reintrodução da língua portuguesa. Porque reintroduzir a língua portuguesa como uma língua de luta. Na resistência nos ajudou a divulgar as informações em língua portuguesa e os nossos líderes comunicam em língua portuguesa para que os inimigos não interceptam a comunicação delas. Depois, de fato, há uma ausência também, né? Durante 24 anos há uma ausência da existência da língua portuguesa em Timor. Agora, a partir de 99, 2000, nós começamos, os nossos políticos, os nossos líderes decidiram de escolher o português e a partir daí começou a fazer uma política de reintrodução dessa língua no ensino, na administração e no funcionamento público, embora gradualmente, né? Gradualmente. E depois, a partir de 2008, começou a lançar uma ideia ou uma política de consolidação. Depois da introdução, é consolidação da língua portuguesa. E já aconteceu, já consolidou. O problema que agora, para nós, timorense, é o problema de apropriação. Tem que apropriar, entre aspas, o português como verdadeiramente língua timorense. Isso é que nós estamos a lutar. A luta continua. A luta continua e acredito que o português vai ficar e a partir de Timor-Leste vai afirmar o português no nível ou seja, na dimensão asiática. Pegando a expressão de um colega, professor meu, professor Benjamin Correal, ela própria afirmou quando o Timor-Leste assumiu a presidência da CPLP, dizendo que a partir de Timor-Leste nós vamos afirmar a... Como é? Você pode repetir? Alô? Oi, agora eu vi, mas falhou um pouco. Você pode repetir? Há três fases, né? Três fases que nós devemos considerar. E há uma ausência, durante 24 anos há uma ausência da língua portuguesa, colocando como língua de luta. Depois, de 99, nós reintroduzimos a língua portuguesa no país, no funcionário público, na escola, na igreja e etc. Embora, às vezes, né, não imaginamos que expande muito. E depois, a partir de 2008, nós pensamos, os nossos políticos e acadêmicos começavam a pensar e criam o conceito chamado de consolidação da língua portuguesa. Até 2020,
Agora, até 2020, eu próprio é que pensei. Eu falei com os meus colegas, olha, agora está na hora, nós podemos pensar não no aspecto de consolidação, mas estamos a pensar em apropriação. Portanto, está na hora de apropriar a língua portuguesa, ou seja, apropriar o português como verdadeiramente a língua timorense. E com ela, a partir do nosso país, nós podemos afirmar a dimensão asiática do português na Ásia. Isso é uma política que se estabeleceu quando o Timor-Leste assumiu a presidência da CPLP em 2016. E eu acredito que daqui mais 5 anos e o número de falantes dessa língua aumenta-se até 50% ou 60%. E importante é que apostar mais no ensino e colocando essa língua no currículo para que todos os estudantes aprendem e, além disso, obriga no sentido de conscientizar os nossos professores que o português é a nossa língua oficial, nós temos a obrigação de reapropriar no ensino mesmo. Partindo, com certeza que, partindo das leis da educação em si. Só que um problema aqui é que nós, às vezes, faz-nos parado no tempo. Água pode correr da montanha até o mar e se há alguns desafios, essa água vai ficar parado num espaço e não corre mais, né? E agora, com essa questão, eu quero dizer que a própria lei é que nos implica também, a lei da base da educação. A língua de instrução é tetum e português. Se, no caso, mudando a lei da educação, colocando apenas o português como língua de instrução, penso que o desenvolvimento da língua portuguesa no ensino e em Timor-Leste avança rapidamente. Entendi. Como estratégia, parece que vocês optaram por esse caminho, né? Enfim, vai ficar sempre a questão da diversidade, das várias representações, né, que as línguas diferentes têm. Mas avançando um pouquinho, você acredita que essa é uma forma também de uma inserção maior de Timor no mundo? É uma forma de vocês também buscarem uma comunicação maior com o mundo? Sim. Com a língua portuguesa, nós, Timor-Leste, consegue lidar com todos, ou seja, a língua portuguesa como um ponto estratégico. Língua portuguesa como um ponto estratégico para Timor-Leste. Porque Timor-Leste é um pequeno país no meio de dois grandes países, Austrália e Indonésia. Se nós apostamos politicamente nessa língua, significa que nós estamos a criar os amigos dentro dessa mesma língua para nos afirmar que Timor-Leste não está sozinho neste mundo. Se, no caso, há alguma coisa que questão regional, politicamente não está a correr bem na Ásia ou no Pacífico, nós temos amigos que nos defendem. Do Brasil, a América Latina, Brasil. O Brasil vai fazer o lobbying com os seus parceiros da América Latina para apoiar Timor-Leste. Isso aconteceu já antes da independência. Nos PALOPs, na África, falando com os seus parceiros lá, apoio ao Timor-Leste. Na Europa, temos Portugal como
um guardião, universal para todos os países que falam o português. E com português, nós, timorenses, conseguimos buscar mais investimentos a partir dos países amigos como Palopes, Brasil e Portugal. Sendo assim, não tão fácil de aplicar mesmo no terreno, porque alguns aspectos que nos implicam. O português é difícil, dizendo outros colegas timorenses, o português é muito, não vale a pena aprender o português, mas nós continuamos a incentivar os nossos colegas, os nossos timorenses, que com o português nós afirmamos de novo a nossa existência. Para dizer isso, pegando na história, Wagner. Sim. Seguinte, no século XIX havia uma guerra. Século XVIII ou XVII havia a guerra tribal aqui em Timor-Leste. Reino entre reinos, depois os reinos contra os portugueses. Portanto, em termos de teoria de nacionalismo, ok, aceitável. Ok. Mas não consigo vencer. Depois, a maior guerra que conhecemos como revolta de Manufai contra Portugal, em 1911, e se imaginamos que, do ponto de vista nacionalista, essa revolta como proto-nacionalista. Agora, a questão que se coloca é a seguinte: se naquela altura, como timorense, é a opinião pessoal, Dom Boaventura ganhasse a guerra, Portugal saiu. Será que aquele reino, aquela Boaventura, conseguia travar o avanço dos holandeses no Timor Ocidental? É uma pergunta. Mas isso pode deixar para outros fazerem as pesquisas. Depois, em 1940, Guerra Mundial, Japão entrou. Japão não podia não entrar. Só que a Austrália entrou primeiro e Japão entrou. Japão perdeu a guerra. Há duas opções: Timor para a Austrália ou para a Indonésia. Só que com a estratégia de Portugal, naquela altura, cedeu a ilha de Açores, aquela região de Lázaro, para os americanos colocar a sua base militar. Em contrapartida, Timor volta de novo para a soberania portuguesa. Ok. Se não acontece naquela altura, parece que Timor estava com a Austrália ou estava com a Indonésia. Depois, 75, há claramente que Timor tem que ser independente. Está na hora mesmo. Depois, na Constituição de 1905, estava lá escrita o nome República Democrática de Timor-Leste, e a língua oficial é a língua portuguesa. A língua portuguesa. Significa que a língua portuguesa, a sua existência na atualidade, ou seja, no Timor contemporâneo, tem suas histórias a partir desse percurso. Se não seguindo esses percursos,
ser lógico, ser racionalista. Timor, que nós usufruímos agora como um país independente, podia não existir. Podia não existir. Mas isso tem cada, digamos, cada assunto tem suas próprias abordagens, tem suas próprias defesa. Neste caso, da língua portuguesa, pegando nessa linha. Agora, se nós ligamos para a teoria de nacionalista, já é outra coisa. Já é outra coisa. E aqui, vou dizer francamente que Timor-Leste fica de pé e continua a ser de pé com dentro da CPLP e com a língua portuguesa. A expansão é gradualmente, faseadamente. Muito interessante essa sua análise. Dá um panorama bem rico para a gente compreender, e a gente precisa compreender um pouquinho também sobre o processo de independência. Mas antes da gente falar desse, que pode ser esse bloco final, falar da independência, falar da alma guerreira do Timor, vamos ler mais um trecho seu de algum livro seu que você queira apresentar para nós, por favor? Eu vou ler um trecho que faz me importante, porque sem aquele acontecimento de 1990, não sabemos o que vai acontecer naquela altura. Um acontecimento histórico, e com aquele acontecimento, Timor começou a sobressair. O problema de Timor sobressair. Portanto, vou ler um trecho em memória de um jornalista chamado Max Tal, porque com as suas imagens que Timor estava a ser vista por todas as pessoas no mundo inteiro. O título é Neste São Sagrado de Timor, em memória de Max Tal. Neste São Sagrado de Timor, nesta terra do sol nascente, nesta terra do crocodilo voador, o seu nome fique recordado como um documento dourado. Neste São Sagrado de Timor, amigo meu e Timores, seu ser, lutou com máquinas e imagens, acordando o mundo dormido, para ver um povo sofredor, que grita para ser feliz no viver livre, neste São Sagrado de Timor. Montanha Ramelau envia o recado, Montanha Matebian responde que nosso jornalista está aqui, amigo de Timor, que fazia voar as dores timorenses ao mundo. O mundo viu e reagiu. Afinal, os timores estavam a sofrer. Ninguém ouviu a sua voz. Obrigado, Max, pelo testemunho. Suas imagens voadas no ar falavam de um povo que defendia sua pátria. Neste São Sagrado de Timor, filhos da pátria libertada aclamam o seu nome, jornalista, amigo da Terra Verde, homem de solidariedade, que sua alma
fique no coração dos timorenses, neste chão sagrado de Timor. Obrigado. Belíssima, belíssima homenagem. É nessas, eu vejo que são nessas conexões que se forma um povo, que se forma a resistência, né? Depois desses 20 anos, dessas 2 décadas de independência, como é que você avalia esse processo dessas 2 décadas para cá? Destas 2 décadas, de facto, Timor-Leste construiu o seu país a partir do zero, das cinzas. E reconhecemos isso. E durante 20 anos, há muitas coisas construídas. Gestão governativa foi criada, a construção das escolas, construção dos hospitais, estradas. Digamos que há um ponto positivo durante 20 anos, porque Timor-Leste aprendeu e cresceu e saber gerir o seu próprio país, embora não afastando o apoio dos países vizinhos e dos países amigos, como CPLP, Japão, outros países que deram os seus contributos, particularmente no que diz respeito da construção física e administrativa de Timor-Leste. Agora, vamos partindo disto. O que é mais importante é que nós estamos no Dia Mundial da Língua Portuguesa. A língua portuguesa também está a crescer. Em termos estatísticos, já chegam até 40% falantes timorenses, e esse 40% já incluindo aqueles que falam não é pela sua formação, mas pela sua aprendizagem a partir da experiência ou da comunicação diária com outros colegas, tanto no mercado e nos serviços, nas escolas. E isso justifica mesmo a evolução do português em Timor-Leste. E acredito que com essa, embora atualmente existem alguns problemas de reapropriação, mas isso não implica a existência do português no nosso país e ajuda também o funcionamento das administrativas governamentais, tanto no nível diplomático e no nível de comunicação política e comunicação escolar. A paz está consolidada? Questão da paz, nós ultrapassamos numa situação dolorosa que aconteceu em 2006, mas esse problema, essa crise foi ultrapassada com a restauração da paz, emprestando paz no sentido de reconciliação entre os timorenses naquela altura. E para a atualidade, sabemos que existe uma crise institucional e política constitucional que aconteceu a partir de 2017 até agora, mas nós timorenses conseguimos ultrapassar isso
a partir da eleição que aconteceu no dia 19 de abril, a segunda ronda, e os timorenses deram a vitória ao Dr. Ramos Horta como presidente eleito de Timor-Leste para 2022 e 2027. Paz está estabelecida e não há problema. Importante é que não há problema. Não há problema de ataques entre grupos ou entre grupos étnicos. Isso é que é o mais importante. Você está, então, esperançoso? Enquanto humano, né? Nós vivemos num mundo com esperança. Sem esperança, nós não podemos ir, ou seja, não podemos buscar a pérola no fundo do mar. Tá certo. E olha Temos que esperança. aí em Timor tem muitas sereias. Mas olha, eu quero abrir, antes da gente já encaminhando para o final, tem muita gente acompanhando a gente hoje pelo Zoom, pelo Facebook. Esse é o momento, quem quiser dirigir uma pergunta para o Vicente, dos nossos convidados aqui, convidadas, alguém se habilita? Eu gostava de colocar uma questão. Ouvi com muita atenção as suas ideias sobre a necessidade da afirmação da língua portuguesa como língua oficial do país, mas queria colocar-lhe a seguinte questão. Um homem que tentou estudar a identidade do povo timorense, e para mim a língua é um fator identitário. Até que ponto é que isso não entra, até que ponto é que a afirmação da língua portuguesa como única língua oficial não entra em conflito com essa construção identitária? Ou seja, como é que nós, colocando como língua oficial uma língua que historicamente tem sentido e que contribuiu para a guerrilha e que contribuiu para a resistência do povo timorense, eu acho que sim, que pode ter sido muito importante, mas como única língua oficial não tenho a certeza se isso não terá influência nessa unidade identitária do povo timorense. Gostava de ouvir aquilo que pensa sobre isso. Para mim obrigado. É um pouco contraditório. Obrigado, Cristina. De facto, Fernando Pessoa nos dizia, né? A língua portuguesa é a minha pátria. Né? Agora, isso no contexto de Portugal, no contexto de Portugal até, ou seja, o Império Português desse século XVII, XVIII, XIX, entrando no meados do século XX, até 65, portanto, a língua portuguesa é a minha pátria. E no contexto do Timor-Leste é um pouco difícil de afirmar isso. É verdade afirmar isso. A língua portuguesa é a minha pátria. Mesmo assim, com essa toda diversidade linguística que Timor-Leste tem, e os traços essenciais que os timorenses, os traços culturais que os timorenses têm, não implica a afirmação do português como língua oficial. Eu vou explicando por quê. Nós vamos fazer uma diferenciação entre colonização portuguesa, ou seja, colonização espanhola, portuguesa, colonização anglo-saxônica. De facto, colonização anglo-saxônica, naquela altura, a sua política tentava destruir mesmo a identidade ou a raiz do povo, dos naturais da terra colonizada. E isso acontece na Austrália,
na América do Norte, tal. Enquanto colonização espanhola e colonização portuguesa, deixou os seus traços culturais que os nativos continuam a preservar, porque não excluem, ou seja, não destruem totalmente os traços culturais dos povos colonizados, até buscando esses traços culturais como uma assimilação com a cultura colonizadora, neste caso, Portugal e volta. Tipo de usando os traços culturais como uma forma de civilização, cristianização. Agora, pegando isto, no caso de Timor, por que os missionários naquela altura não destruíram todas as casas sagradas e os cultos sagrados dos timorenses? Porque elas percebiam que os timorenses, se pejorativamente, alguns diziam que eles adoram as pedras, adoram as árvores, tal e tudo. Mas se nós analisamos logicamente, os timorenses não adoram as pedras, não adoram as grandes árvores, mas aquele espaço considerado como um espaço sacral, porque há uma entidade superior que habita aquele espaço. E qual é a entidade superior? Quase na língua dos timorenses, na língua de Teto, é Marromac. Marromac é Roman, é luz. Os timorenses acreditam num Deus supremo. E daí, a Igreja Católica adotou essa expressão. Adotou alguns cultos, assimilando-os. Para quê? Para convencer, para cristianizar os timorenses que na nossa religião, com a vossa religião também, há uma semelhança do ponto de vista crer uma divindade suprema. Uma divindade suprema. Agora, o português como língua oficial, de facto, uma escolha política. Todos nós reconhecemos que é uma escolha política. Mas essa escolha política que dá a vida de um país, Timor-Leste, não é de agora, não só de agora, mas para o futuro. Porque nós estamos vivendo num mundo globalizado, no mundo do século XXI. No mundo do século XXI. Precisamos criar um leque de relações que engloba todos os países. E até nós conhecemos que a Guiné Equatorial já entrou na CPLP. Isso é uma vantagem também para Timor-Leste. E outra coisa que é mais fundamental é a língua portuguesa não mata as línguas locais. Não mata as línguas locais. Se no caso do Teto, todos os vocabulários do Teto, quase, do português. Vou dar um exemplo. Vou falar Teto primeiro. Aba, Hauba Mercado, Rola Agrião, Caderno, Mostarda, no lápis. Ok, em português, amanhã vou ao mercado para comprar mostarda, agrião, lápis, caderno. Portanto, essas expressões são expressões portuguesas, da língua portuguesa. Portanto, o Teto enriquece ou se desenvolve a partir do português. E algumas línguas locais também, as expressões que nós usamos, nós falam, por exemplo, no Buna também encontra-se leilê, mercado mal, agrião guide, lápis guide,
mesa Git. Portanto, Git é comprar, mas toda a expressão é língua portuguesa. Daí, a língua portuguesa enriquece todas as línguas nativas. Agora, falta de nós desenvolvermos essas línguas nativas em termos, colocando umas regras linguísticas gerais para que seja uma língua padronizada. Isso é que nós devemos fazer, e cabe a nós, timorenses, a fazer. E nós temos um instituto chamado Instituto Nacional de Linguística, e esse instituto tem o seu papel de desenvolver as línguas locais, e fazendo pesquisas e tal, e tentar padronizar as línguas locais de acordo com as regras linguísticas mesmo. E já várias publicações, dicionário de língua buna, dicionário Mambae, Fatuluco, Macassar já temos. E agora continuamos mão de obra. Colocar a mão em obra. Obrigada. Está cabalmente respondido. Muito obrigada. Sim, muito bem. O Vicente tem a capacidade de ser um comunicador e um professor que consegue passar muito bem as suas ideias e nos contextualizar muito bem. Obrigado mesmo, Vicente. Mais alguém gostaria de endereçar uma pergunta para o Vicente, dos nossos participantes? Bem, olha, eu tenho um aqui que veio do Brasil, rapidamente vou colocar para você aqui. O Luiz pergunta se você viu o filme Sérgio e se você poderia fazer um breve comentário sobre o filme. Sem comentários, não vi ainda o filme, mas vou... Você não viu o filme? Não. Tá bem, qual é o título do filme? Sérgio, é sobre o embaixador Sérgio de Mello, que fez a negociação de paz, né, do Timor, brasileiro que trabalhava para a ONU. Você não viu o filme? Quando o filme em si, eu não vi totalmente, mas o sinopse nos fala sobre o percurso dele enquanto jovem e casal, depois entra na vida política. Agora, o marco fundamental, o sucesso dele é em Timor-Leste. Eu posso dizer, como timorense, posso dizer francamente que o sucesso dele fundamental começou em Timor-Leste. Por quê? Com a sua capacidade de dialogar com todos os timorenses, líderes timorenses naquela altura, e procurando todos os meios, de facto, a restauração da independência, ou seja, a entrega aos timorenses de governar num curto prazo, parece que, em termos de política administrativa, diplomática ou governamental, não era razoável, né, para aquela situação. Parece que começou a dar um delay. Opa, voltou? Assim, sim. O próprio timorense também, nós estamos no seu próprio país. E porque deu um passo mais rápido para que Timor-Leste seja um país verdadeiramente independente num curto prazo. Isso é fundamental e ela conseguiu fazer isso. Só com a transição de 4 ou 2 anos, Timor governar-se a si próprio. Com isso, a ONU viu
a sua capacidade de organizar e com o seu sucesso, escolheu Sérgio de Mello para liderar a missão em Iraque. Com todo o respeito, o nosso amigo Sérgio de Mello, Vieira de Mello, é um grande homem de diplomacia, é um homem que contribuiu bastante para Timor-Leste e em seu reconhecimento, Timor-Leste criou um prêmio em seu nome, Prêmio da Paz Sérgio Vieira de Mello. Muito interessante. Muito interessante. Mas simplificando que olha, o sucesso fundamental dela começou em Timor-Leste. Alguém pode encontrar o meu ponto de vista, mas eu posso dizer que o sucesso dela começou em Timor-Leste. Da minha parte, enquanto brasileiro, eu congratulo-me com você, com seu povo. Fico feliz de que a gente, de alguma forma, né, enquanto ele representou aí alguma coisa, sei que todos nós podemos contribuir ainda mais para que Timor cresça, que seu povo tenha mais liberdade, conquistas, enfim. Estamos aqui solidários. Muitíssimo obrigado pela sua atenção, pela sua gentileza, pela sua brilhante capacidade de nos inserir na cultura de Portugal. Antes de pedir você para ler um texto final aí para encerrar conosco, eu vou deixar também com a Cristina para que ela deixe suas palavras de encerramento. Muito obrigado. Eu só queria agradecer mais uma vez a Vicente Paulino por ter estado connosco, por ter aceito este convite. Foi uma conversa extremamente interessante. Eu aprendi imenso. Espero que as pessoas que tenham estado connosco também tenham ficado satisfeitas com esta conversa, com um homem tão defensor da língua portuguesa, um escritor, um defensor da cultura e das artes. Muito obrigada por ter estado connosco. Obrigada mais uma vez, Wagner, também pela mediação desta conversa. É sempre muito bom tê-lo como mediador, porque é um homem, um comunicador nato. E queria então agradecer a todos os que estiveram connosco. Esta emissão continuará a estar presente no Facebook do Centro Cultural Penedo da Saudade, em Coimbra, e poderão vê-la sempre que quiserem, as vezes que quiserem, porque há aqui muitas coisas que vale a pena ver e ouvir mais do que uma vez. Muito obrigada a todos. Vou deixar então com Vicente Paulino e o seu último texto. Obrigado pela confiança. Os trechos que eu vou ler de um poema intitulado Tempo. Porque nós, às vezes, nascemos num tempo, vivemos num tempo, corremos num tempo, viajamos num tempo e morremos num tempo. Ok. Há um tempo que não conheço, nem ele me conhece. Parece um horizonte nada escuro. Talvez conheço antes ele me reconhecia. Há um tempo que começou antes de mim. Conheço pelo meio onde fui formado. Um meio que nem gente conhece, pois um meio que existia antes de mim. Há um tempo que começa agora, não é de agora, nem de hoje, nem de ontem, mas o agora que não se inicia ainda. Há um tempo que começou depois de mim. Conheço. Sim, era infância corrida, pelas hortas, varzeias, entre campos e vales.
Era uma corrida do suor em mim mesmo. Há um tempo que vai começar. Não sei. Será amanhã ou depois? Talvez daqui um segundo. Ah, já sei. Vai começar depois da corrida minha viagem. Há um tempo que não começa. É silêncio do meu corpo em outra paragem. Outro tempo que começa comigo mesmo. Aquele que conheço antes de ter nascido. É o tempo. Obrigado.